Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 5 de setembro. Agora na Espanha, 20 horas e 48 minutos. No Brasil, 15 e 48 da tarde. Gente, eu tô no gráfico semanal da BTC, no par BTC USD mais longevo plotado aqui na TradingView, que é o par BTC USD da Bitstamp. Por que eu estou no gráfico semanal ancorado no canal de Keltner? Para vocês perceberem que desde que esse gráfico foi plotado aqui na TradingView em setembro de 2011, ou seja, há mais de 10 anos, a BTC no semanal nunca desenhou candles com corpos inteiros para fora com essa agressividade. Ela chegou no evento pandêmico a agulhar para fora do canal de Keltner, mas os corpos reais seguiram ali dentro do canal. Aqui também, ó, na corretiva de maio de 2021, a gente fez uma sequência de agulhadas. Mas isso que a BTC fez nessa última corretiva, que trouxe ela de 69 para a mínima de 17.600 dólares, vamos colocar, na semana que se iniciou em 13/6, essa mínima foi alcançada em 18/6, ela nunca havia feito isso. Essa sequência brutal de corpos reais para fora do canal de Keltner. E por que eu estou aqui no gráfico semanal? Justamente para reportar o quão excepcional foi essa corretiva e que há diversos sinais autônomos que não se correlacionam entre si, dando conta de que a gente já conheceu o fundo dessa história correcional. Aqui no semanal tá nítido que a gente está desenhando uma figura triangular desde maio de 2022. A gente simplesmente lambeu a aresta inferior, pipocou para incursionar para a volta do canal, que foi a aresta superior. Agora a gente segue perdendo amplitude movimentacional e a explosão disso aqui provavelmente é em direção ao centro gravitacional da nuvem na projeção na altura de 40 mil. No semanal, essa é o desdobramento gráfico da BTC. Esse é o desdobramento gráfico da BTC. No diário, o cenário não muda. Aqui tem uma grande figura triangular. Lambemos a aresta inferior, ficamos aqui pesadinhos. Depois lambemos a aresta superior, voltamos para lamber a aresta inferior. É bem provável que a gente fique pipocando aqui entre esse patamar de 22, 23.500, talvez até um pouquinho mais, estressando aqui a linha superior, mas enfim, desenhando aqui a cunha de um triângulo para em algum momento explodir e buscar na primeira pernada dessa movimentação impulsiva decorrente dessa explosão, essa camada congestional aqui no patamar entre 28 e 30.500, que é onde está a VWAP anual. Na outra hipótese, seria uma canaleta virtual de alta que também levaria a BTC para esse patamar, mas aí de uma maneira mais estendida temporalmente. Para mim, isso aqui é uma figura triangular que vai redundar num pump espasmódico. No gráfico das VWAPs, segue essa realidade. Agora, o que falta mesmo é a BTC explodir em direção à VWAP anual, como eu reportei ali. Os indicadores todos dão conta do esgotamento dessa corretiva. Ó. A exponencial curta cruzou de baixo para cima lenta aqui no MACD. No RSI estocástico, as duas linhas estavam migrando agressivamente para os quadrantes mais tópicos. Agora deu uma leve arrefecida, mas eu acho que esse movimento vai continuar em ondas, já que a BTC está volátil, porque o mercado está muito volátil. Pela primeira vez em 20 anos, o $1 vale mais que €1. Um dólar hoje perdeu a paridade. Hoje o dólar e o euro perderam a paridade. Então é bizarro o que está acontecendo. Esse viés hawkish do Federal Reserve promoveu essa bizarrice, que é justamente o dólar ficar mais valioso que o euro. Tudo isso decorre dessa nova postura do Fed, e nesse cenário em que a geopolítica e o sistema financeiro internacional estão sendo resetados, eu tenho para mim que a BTC segue resiliente na sua caminhada em direção ao target dessa corrida de touros que eu já reportei aqui no canal, que fica entre 220 e 240 mil dólares. Na minha leitura, o bull run em decorrência
do halving que aconteceu em maio de 2020 não terminou. A gente vai ver um movimento expressivo de valorização da BTC antes mesmo do halving que vai acontecer em maio de 2024. Mas quem viver verá, vocês vão me acompanhar e vão se lembrar desse vídeo. No intraday, todos os sinais hoje ofertados pela sala fecharam rapidamente. Vocês vejam que a BTC foi didática, bateu na lower, voltou para VWAP, lambeu a lower, voltou para VWAP, furamos a VWAP, bateu na upper, voltou para VWAP, aqui quase beijou a lower e já está voltando para VWAP, desenhando uma régua aqui, literalmente. Vamos botar aqui, bateu na VWAP, voltou para lower, bateu na upper, voltou para lower, ou seja, a BTC tem sido didática e por isso que os sinais têm fechado regularmente num tempo bastante exíguo. E, gente, na seara fática, a AVAX promoveu mais de 2 milhões de transações ultimadas na blockchain da AVAX. É um novo all-time high em termos de número de transações realizadas nessa blockchain. Lembrando, gente, que o valor de uma blockchain é diretamente proporcional ao número de usuários conectados e fazendo uso da rede. É por isso que eu tenho para mim que a AVAX vai ser um dos expoentes do mundo cripto, se é que já não é. Muitos subestimaram ela quando era um mero token ERC20 da rede Ethereum, achando que eles não fossem entregar tudo o que foi prometido, mas paulatinamente a rede vai ganhando cada vez mais força. E a Ethereum se aproxima de um novo marco antes da fusão dos dois consensos, nada menos do que 205 milhões de endereços ativos na rede. É um novo recorde. O número total de endereços distintos ativos na rede está nesse momento em 204,6 milhões de wallets ativos na rede Ethereum. É um recorde absoluto e isso vai colocar uma pressão sobre a valorização da ETH assim que a BTC retomar a sua pernada impulsiva. Lembrando, mais uma vez, vocês têm que ler sobre a lei de Metcalfe, que preconiza, e foi a própria lei de Metcalfe que justifica, que demonstra e justifica o porquê de um Facebook, de um Google ou de uma Amazon, por que eles alcançaram um market cap de trilhões de dólares, justamente porque o valor de uma rede é equivalente ao número de usuários conectados ao quadrado. Depois vocês leiam sobre a lei de Metcalfe, que demonstra o porquê do crescimento exponencial de uma rede, por exemplo, como o Facebook. E na seara da geopolítica e finanças internacionais, o Goldman Sachs avisa que a chegada de Liz Truss como primeira-ministra do Reino Unido vai trazer turbulências sérias para a libra esterlina. Nesse momento, o que o Reino Unido menos precisava é de uma primeira-ministra contenciosa com a política externa. O histórico da Liz Truss é de uma litigiosidade em relação à política externa que deve trazer uma forte turbulência e uma crise da libra esterlina que, segundo o Deutsche Bank e o Goldman Sachs, está sendo construída essa crise. E o euro acaba escorregando para abaixo de 99 cents, ou seja, $1. Hoje, $1 vale mais do que €1. É bizarro isso. Isso não acontecia há mais de 2 décadas. Tudo isso, gente, todas essas situações excepcionalíssimas, na minha leitura, só está criando um mega coquetel para quando essas amarras forem soltas novamente. E não precisa nem de um quantitative easing ou o fim desse viés hawkish do Fed. Basta toda essa movimentação perder um ímpeto hawkish e voltar a se aproximar da normalidade anterior, que vocês podem ter certeza que a BTC vai explodir. E depois do G7 tentar criar um cartel de compradores impondo um teto para o barril de petróleo, a OPEP se reuniu, capitaneada pela Arábia Saudita, em emergência e decidiram cortar a produção de petróleo e o preço do petróleo hoje disparou.
É bizarro e essa tentativa capitaneada pelos Estados Unidos. Eu não consigo entender o que a Casa Branca quer com a geopolítica internacional. Primeiro, aquela visita patética, vamos colocar assim, do Joe Biden ao príncipe herdeiro saudita, o MBS, o Mohammed bin Salman, que recebeu ele de forma igualmente patética. Quando houve a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, o Joe Biden ligou pro MBS, pro Mohammed bin Salman, que deixou ele 40 minutos plantado no telefone e não atendeu. Depois é agendada essa visita, que foi igualmente patética, porque o que o Mohammed bin Salman havia prometido para o Joe Biden era aumentar a produção. E agora, toda vez que a Rússia se vê em apuros, o Mohammed bin Salman ajuda o Vladimir Putin e se alia cada vez mais à China e à Índia. Ou seja, toda vez que os Estados Unidos precisam da Arábia Saudita, o MBS se alinha cada vez mais à China, à Índia e à Rússia. E agora a Arábia Saudita voltou a aprofundar suas relações diplomáticas com Israel. Ou seja, o mundo tá pirado, o mundo tá maluco. Nesse cenário Mad Max apocalíptico, eu ouso afirmar, ainda mais analisando o gráfico semanal da BTC, que a gente já visitou o fundo dessa história correcional. Vocês podem ter certeza que essa sequência de corpos reais aqui no semanal, para fora, para baixo do canal de Keltner, raramente vai ser reprisada. Isso aqui acontece uma vez na vida e outra vez na morte. Para quem tá esperando bandeirinha de baixa, pode tirar o cavalinho da chuva, que nem no evento pandêmico a BTC construiu um corpo real inteiro para fora do canal de Keltner. Para vocês verem o tamanho da bizarrice dessa movimentação da BTC, isso não vai acontecer de novo. Pode acontecer na próxima pernada impulsiva, onde a BTC provavelmente vai passar de 200 mil dólares e aí vai corrigir para 100 mil. Pode ser que nessa corretiva ela volte a orquestrar algo tão insólito quanto isso aqui que foi desenhado no gráfico semanal. Mas isso aqui é uma vez na vida, outra na morte. Quem tem o privilégio de presenciar uma corretiva dessa aqui, tem o privilégio de efetivamente ultimar um life change, vamos colocar assim. É uma oportunidade épica, mas em última análise, quem tem que fazer essa leitura são vocês. Na minha leitura, isso aqui vai acabar num pump em direção ao centro gravitacional da nuvem na projeção na altura de 40 mil dólares. Eu estou no gráfico semanal. Se guardar uma proporcionalidade angular com o ângulo de queda, vamos colocar que aqui provavelmente a gente vai estar visitando o centro gravitacional da nuvem na projeção a partir de janeiro, talvez fevereiro de 2023. É a leitura que eu estou fazendo. Cada um tem que fazer a própria leitura. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto a analisar a BTC amanhã e aceito sugestões de análises abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.